Salve, salve Canoas! Esse é o ParlaCast aqui no Canoas Play. Eu sou o Júlio Lemos e o ParlaCast é o nosso podcast com parlamentares de Canoas e de todo o Rio Grande do Sul. E na estreia de hoje temos a honra de receber ele que é vereador no segundo mandato na cidade de Canoas, Gilson Oliveira. Um prazer te receber. Seja bem-vindo, Gilson. Boa noite, Júlio. Aí, parabéns a toda a equipe aí do Canoas Play e obrigado pelo convite aí de participar aí desse primeiro ParlaCast de Canoas. Estamos à disposição, hein? A ideia do ParlaCast é ser um bate-papo descontraído aqui, né? Longe das tribunas, das câmaras, das assembleias legislativas, é ser um bate-papo informal. Faltou um cafezinho, um chazinho, quem sabe até um vinho, né, Gilson? Seria bom, né? A temperatura convida, né? Começando friozinho aqui no Rio Grande do Sul. E a ideia é a gente falar de política, falar de negócios, falar da nossa cidade, falar de esporte, falar de cultura, falar também da vida por trás do paletó, por trás da tribuna, por trás dos partidos políticos. Canoas tem 21 vereadores, né, tem diversos partidos envolvidos. Gilson, tá no segundo mandato. Como é que o Gilson entrou no mundo da política? Bem antes do mandato efetivamente de vereador, né? Já desde 2005, já praticamente há mais de 15 anos, a gente já militava, né, alguns partidos, em parceria com outros políticos, assessorando, sempre nos bastidores, que nós tínhamos nossa carreira profissional, né? E apenas em 2008 que a gente decidiu concorrer pela primeira vez. Então já concorri 4 vezes a vereador, né? O meu lema é sempre que todo o vencedor um dia foi um perdedor que nunca desistiu, né? Então já participei de 4 vezes, dependendo do voto, né, do eletivo do povo. Perdi 2 e ganhei 2. Então me elegi a primeira vez em 2016 e me reelegi em 2020. E falando em voto, Gilson, para quem for stalkear tuas redes sociais, eu tenho certeza que lá no passado vai encontrar um vídeo. Eu cobri essa agenda, foi no final de 2019, se eu não me engano, uma votação histórica que durou mais de 10 horas sobre o transporte público de Canoas, que sempre é um tema muito polêmico, né? Eu lembro que na ocasião a proposta do governo da época era prorrogar o contrato da empresa Sogal, né, que está aí há décadas administrando o transporte público de Canoas. E por causa do teu voto, de mais alguns vereadores, esse contrato não foi estendido por 10 anos, e sim de uma forma reduzida. Como é que foi aquele dia tenso para ti aí, Gilson? Realmente foi uma experiência que nos fez, na época, nos tornar mais conhecido, né, no cenário, na comunidade canoense, como um político. Porque às vezes o cidadão ele não tem a noção de quem são e quando são os vereadores da sua cidade, ainda mais quando a gente tem um mandato, quando é novinho na casa, né? Então foi uma das sessões mais longas da história do Legislativo de Canoas, que duraram um pouco mais de 11 horas, né? Começou às 7 horas da manhã e foi às 8 horas da noite, às 20 horas. Foi uma experiência muito, assim, estressante de um lado, mas também me ensinou, assim, realmente o compromisso que um parlamentar ele tem. Como é importante o nosso voto, né? Daquelas pessoas que apostaram em nós. Então foi uma pressão muito grande, quem acompanhou, parou a cidade, parou o transporte, a mídia, os políticos vieram ali e fomos o voto decisivo, né? Quem acompanhou, a nossa bancada, né? Tinham 12 votos, os outros tinham 8, tinha o meu colega de bancada, um grande parceiro, que eu deixo aqui um abraço, meu colega, amigo Pateta, né? Nós éramos o 13º e 14º voto. Mas eu era o líder da bancada, a gente decidia. Então foi muito estressante aquele dia. Porém, se tu me perguntar, mas seria a solução tirar a atual empresa que está há mais de 5 décadas na cidade de Canoas? Acho que não iria resolver o problema do transporte. Porque o problema não é tirar a empresa A e a B se continuar o mesmo sistema. Acho que grandes cidades estão já revendo esse tipo de transporte, porque as nossas cidades no Brasil não são planejadas. A mobilidade urbana, ela engessa, com exceção um pouco de Curitiba, que é quem conhece lá, acho que você conhece, é um sistema de transporte também um pouco inovador. Que foi planejado, né? Planejado para o Brasil. Nos anos 90, o saudoso Jaime Lerner, que aliás foi o arquiteto que projetou a Orla do Guaíba, né, que hoje é um dos principais cartões postais do Rio Grande do Sul, foi ele que criou o que hoje chamamos de BRT, aquelas pistas exclusivas de ônibus. Mas isso anos 90, as cidades tinham espaço para planejar o urbanismo, né? O que hoje não é uma realidade. Há 30 anos atrás é considerado ainda um modelo de transporte moderno, considerando a estrutura do Brasil hoje. Mas, voltando lá à questão da Sogal, de repente não seria essa a intenção do meu voto. Mas nós somos eleitos para representar o quê? Os meus interesses, os meus objetivos também. Mas o principal é os interesses de quem me colocou lá.
do povo que nós representamos. E, na época, com toda a equipe de marketing que nós tínhamos, de comunicação, a gente foi para a rua e entrevistamos os cidadãos de forma transparente, aberta, explicando o tema, nas paradas de ônibus, né, nos ônibus, dentro dos coletivos, nas casas. E lembro-me que, depois de longos dias, quase um mês na rua, entrevistamos no total 100 cidadãos. E 96, e eu isso eu mostrei no dia lá na Câmara, e 96 deles, mesmo entendendo que o transporte de Canoas da atual empresa tivesse havido assim, alguma melhoria, né, e houve algum investimento, uma modernização na frota, mesmo assim eles entendiam que deveria haver um processo licitatório. Então eu votei pela vontade do povo. Não digo 100%, mas acima de 95% das pessoas que nós conversamos, ao qual eu me senti ali representado como vereador, eu segui a opinião do povo. E se você ir para a rua hoje e fazer a mesma pergunta, o mesmo censo, entrevistar as pessoas, eu creio que não vai mudar isso aí, elas vão continuar com a mesma opinião, né? E este ano, inclusive, vai voltar essa pauta, porque foi renovado por causa do nosso voto por 4 anos, mas era para ser 10. Foi o máximo que a gente conseguiu, né, com o nosso posicionamento. Voltará essa discussão mais para o final do ano, e aí vamos ver qual será o posicionamento do atual governo, né, e como é que será a atual situação da empresa, qual será o novo posicionamento dos colegas vereadores. O meu, todos já sabem, né, pela história lá de dia 20 de dezembro de 2019. Já tá antecipando que vai votar contra. É uma sessão que ficou para a história e também para a minha vida como parlamentar, né? Perfeito. A gente vai voltar a falar de política na sequência, mas para dar uma quebrada de gelo, o Gilson, além da participação no esporte, no transporte de Canoas, melhor dizendo, ele é um homem ligado ao esporte. O Gilson é um atleta, é um corredor. Como é que tá essa tua agenda de maratonas aí, Gilson? Olha, voltou de novo. Como a gente se considera como não só eu, tem outros colegas que também são bem ativos na área do esporte, você tem que praticar e fazer alguma coisa, né? Porque o discurso só na teoria é uma coisa. Agora, quando você vive aquilo, você tem mais autoridade, né, para poder defender e explanar sobre aquilo. Então, não sou um atleta profissional, até pela minha idade, sou amador, é pela saúde e para promover o esporte. Além da questão do futebol, que a gente tem vários projetos de escolinhas, temos alguns clubes que a gente tem parcerias aqui que a gente incentiva. Mas tu joga alguma coisa, a gente quebra o galho, às vezes. Eu sou um bom reserva, né? Entendi, é esforçado. Sou um bom reserva, né? É que nem eu brinco, eu sou um zagueiro ruim, mas sou raçudo, entendeu? Como diz, não sou especialista em nada, mas de tudo eu faço um pouco. É isso aí. Então, depois de um ano e pouco parado, já estive inclusive até na São Silvestre representando Canoas em 2017, quando eu estava mais em forma, né, num ritmo mais um semi-profissional, né? E aí, pós-pandemia, a gente voltou com muita força, acabei me lesionando meu joelho, fiquei mais de ano parado, só fazendo tratamento e reforço, e estamos voltando, já faz uns 2 meses que voltei, porque o esporte, a atividade física é como uma cachaça, né? Ela é uma droga boa, né? Sim. E aí você vê os resultados e você vê, poxa, mas é possível. E é possível para todos. Então, nesse período de 7, 8 anos aí, graças a Deus a gente já serviu de referência para várias pessoas, né, que nunca imaginavam fazer uma atividade física, e eles pensam, pô, mas o Gilson com categoria Master, mais de 50, consegue, por que eu não consigo? Então isso é bom, a gente tem servido de referência aí para muitos jovens, inclusive, né? Inclusive pessoas que trabalham comigo, né? Tem gente aqui nesse estúdio, que eu falar baixo, tem gente aqui nesse estúdio que falou que é uma cachaça a corrida, mas tá só na cachaça e não quer correr, viu? Então é importante mudar de vida. É só força e expressão, viu? Gilson, quero falar contigo antes de a gente voltar para a política, mas sobre fé. Né? Não quero falar de religião, de igreja, mas de fé, porque tu sempre foi um homem de fé, né? Tem uma ligação aí com o meio evangélico, e a gente vive tempos aí tão difíceis na sociedade, né? De muita gente com a saúde mental, com a saúde emocional comprometida. A gente teve agora essa barbárie em Blumenau, né? De um homem que atacou uma escola infantil, que acabou assassinando crianças. A gente vê adolescentes carregando armas nas mochilas muitas vezes, né? E a gente que acredita em Deus sabe que tem muita coisa na vida espiritual envolvida, na fé. De que forma tu acha que a fé pode melhorar a nossa sociedade em Canoas, no Rio Grande do Sul, no mundo? Com certeza. Todos nós somos seres emocionais, seres espirituais. E quando a gente não trabalha isso, a gente fica vulnerável. Sabe que o ser humano, psicologicamente, ele é muito influenciável. Nós somos, né? Assim como em outras áreas. E eu vejo essas barbaridades, né? E a gente não consegue entender que se um ser humano ele está na sua consciência normal, racionalmente falando,
ele vai ter uma motivação para fazer tais coisas? Com certeza não faz. São pessoas que têm algum outro problema, não só psicológico, como espiritual. A gente tem acompanhado isso, eu já trabalhei, esse ano está fazendo 40 anos, justamente dia 29 de abril está fazendo 40 anos em que eu conheci o evangelho, que eu me tornei um cristão. Ser cristão já me chamaria, mas um cristão praticante, né? É teólogo por formação. Teólogo, e aí sempre comecei a estudar e me envolvi, assim, em várias atividades. Inclusive, nos últimos 20 anos, por exemplo, todas as atividades gospel, na linguagem de alguns, cristãs que tiveram no município de Canoas, que envolve uma ligação entre o Estado, né, a Prefeitura e as igrejas evangélicas, passaram por nossas mãos. Marcha para Jesus. Marcha para Jesus, cultos de ações de graça. Você foi o autor da Marcha para Jesus em Canoas. O organizador, né? Com auxílio do prefeito Jairo Jorge, que organizou, que era uma lei do Executivo, 2011. Projeto de lei 5.592, de setembro de 2011, foi instituída a Marcha para Jesus no calendário de eventos do município. A gente trabalha em várias áreas, não é só o segmento cristão. Eu gosto muito da terceira idade, do esporte, do empreendedorismo. São pautas que a gente se identifica bastante. Inclusive, tu dança com a terceira idade, né? Isso aí é muito bom, sabe? É uma experiência. Sabe que a terceira idade hoje é o segmento que mais aumenta no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Canoas. Não vamos usar a expressão assim, o Brasil está ficando um país velho. Mas o censo... e agora está correndo nesse exato momento um censo pelo IBGE no Brasil, né? Creio que, não sei, daqui 2, 3 anos deve sair o resultado. Uma prorrogação, né, que fizeram. Deverá aparecer que o Brasil, não gostaria de usar esse termo, mas está ficando mais velho. Então, acredito que os governos, não só como vereador, os gestores do Executivo, eles devem começar... Já tem, mas aumentar nessa preocupação em construir políticas públicas, olhando com mais carinho para esse segmento da sociedade. Que eu estou me preparando já para chegar lá, né? No Brasil, a maioridade é considerada 60 anos, né? Tem até 30 anos jovens, depois vem a idade adulta, acima dos 60 você dizia velho. Velho se tornou um termo preconceituoso, né? Porque velho você fala com um objeto, essa mesa não presta mais, está velha. Então, aí usa a palavra idoso. Depois veio o termo terceira idade. Tem a primeira até 30, a segunda até 60 e depois a terceira. Agora tem uma nova nomenclatura que é a melhor idade. Alguns entendem que não é, mas socialmente, culturalmente, porque hoje a linguagem está mudando, né? Para a questão da cultura, da questão inclusiva, então se diz a melhor idade. E eu vou ser sincero, Júlio, os melhores momentos da semana para mim é quando eu estou junto com meus amigos da terceira idade. Nós temos 32 grupos em Canoas. Não consigo participar de todos, né? Mas quase a metade a gente participa, interage com eles. Eles se sentem muito felizes quando alguém mais jovem vai lá e dá atenção para eles. Sim. Eu fiz até um curso de dança gaúcha para poder acompanhar eles. Porque eu ia lá e ficava só olhando, mas como que eles conseguem? Eu não consigo. Tu falou aqui que estamos vivendo tempos de uma sociedade mais inclusiva. Uma polêmica que nas redes sociais aí é sobre a tal da linguagem neutra. Todos, todas, todes. Qual que é a tua visão sobre isso? Olha, eu, como tenho um posicionamento, que você já me conhece há alguns anos, né? Acho que aqui não é uma questão ideológica, de direita, de esquerda e tal, porque há um ditado na Bíblia que diz assim, ó, que nada é novo embaixo do céu, em cima da terra. Ou seja, como disse o salmista, tudo que hoje é, um dia já foi. Ou seja, todos os processos que nós vivemos hoje, eles foram aperfeiçoados de algum lugar, tiveram uma origem. Então, por exemplo, o nosso sistema de leis, nosso sistema jurídico, ele vem dos romanos. Nosso sistema de ter lideranças representativas, de política, de poderes, executivo, legislativo, né, de ter alguém para representar a sociedade, vem dos gregos. Nosso sistema de valores, né, de certo, errado, pecado, moral, imoral, família, casamento, vem da cultura judaico-cristã. Assim como a língua portuguesa. A língua portuguesa, ela vem do latim. E na transliteração do latim para o português, no latim havia o gênero masculino, feminino e o neutro. Na transliteração para o português, né, o gênero masculino, ele absorveu o gênero neutro. Em algumas ocasiões, inclusive, o gênero feminino. Ou seja, vou dar um exemplo para vocês. A Bíblia. Alguns argumentam que a Bíblia é um livro machista, porque ela fala homem, o homem aqui, o homem ali. Mas a Bíblia, quando fala a palavra homem, nós entendemos que ela está falando do ser humano, independente de gênero. E na realidade. Então, hoje, quando você fala,
por exemplo, eu chego aqui, eu saúdo a todos. Eu já estou saudando todos os gêneros. É uma força de expressão. Quando eu saúdo, por exemplo, a todos e todas, eu não estou errado, mas eu estou dizendo duas vezes a mesma coisa. Tá sendo redundante. É uma redundância. Quando você saúda a todos, todas e todes, eu saio da redundância e entro no ridículo, na ignorância, na realidade. Isso não é uma ideologia, não é um pensamento do Gilson, uma visão política. Isso é uma regra, uma lei gramatical. Isso é um senso comum, é um machismo que as pessoas, elas querem defender uma causa e é como diz o Gramsci, né? Como diz os idiotas úteis. Desculpa a expressão, mas os idiotas úteis. É uma inclusão forçada de algo que não precisaria ser dessa forma. E as pessoas, elas não conhecem, né? Então elas são, como dizer, absorvidas por isso. Quando eu olho para isso, mas você é preconceituoso, é contra. Não. Quando me chamam de preconceituoso por ter uma opinião diferente, não da maioria, de alguns que defendem isso, eu me lembro do que Platão dizia, né? Platão disse que, olha, doxa sempre será, isso lá no grego helênico antigo, diferente de episteme. Doxa é opinião sobre um assunto, meramente uma opinião, sem conhecimento de causa, que na maioria das vezes gera um preconceito sobre algo ou alguém. Mas episteme, diz Platão, é opinião com conhecimento. Então, quando você dá uma opinião com conhecimento de causa, seja social, científica, você não gera um preconceito. Você reconhece um conceito já pré-estabelecido, ou empiricamente, ou culturalmente, socialmente. Então, a linguagem neutra, ela se encaixa nisso aí. Você dizer que não concorda com a expressão todes, né? Você não está sendo preconceituoso. Você está sendo uma pessoa culta, educada, inclusiva, porque você está seguindo uma regra gramatical do nosso português. Gilson, Canoas é conhecida como uma cidade do X, né? A gente gosta de comer um X, então a gente tem um quadro aqui no Parlacast que eu acabei de criar. E esse quadro é o seguinte, eu quero te perguntar se tu pagaria um X ou não para essa pessoa. Vou te dar alguns nomes, tu topa? Topo. Tu pagaria um X para Luiz Inácio Lula da Silva? Não. Porque é uma pessoa que hoje é o nosso presidente, né? E eu acredito que, indiferente de quem você defenda ou você vote, no momento que passou o processo eleitoral, ele assumiu, ele é o teu presidente. E o Lula, nas duas vezes que teve a oportunidade anterior, mesmo eu nunca tendo votado nele, mesmo eu não concordando com as ideologias políticas dele, tá? Até por eu ser mais de direita, de centro-direita, eu esperava que ele fosse um bom presidente, que ele cumprisse o que tratou, que desse moradia para os pobres, né? Construísse casas populares, representasse bem o povo de Israel lá na ONU, mas ele até fez algumas coisas, mas não na proporção dele, entre outras coisas. Então, não é nada pessoal, entendeu? Mas como tem que dizer sim ou não, eu não pagaria. E para Jair Bolsonaro, comeria um X contigo ou não? Comeria, pagaria com muito prazer. Porque concordo com tudo que ele faz e diz, em número, gênero e grau. Não. Acredito que ele, como presidente, deveria ter, assim, falar menos. Acho que deveria se... Eu entendo a situação dele, entendo. É a opinião da maioria do povo. Como ele é um militar, ele tem um sistema disciplinar bem diferente, é anti-mimimi, anti-politicamente correto, geralmente todos os militares são. Eu tive um tio que era assim, era difícil a convivência com ele, mas o que eu admiro, né, diz assim, tu é bolsonarista. Não, eu não sou bolsonarista, eu sou um brasileiro, um patriota, que luta por uma nação, por um povo, não por um segmento, uma filosofia política, meramente, como alguns. Então, aquele presidente que defende pautas que se assemelham mais ao que eu defendo, como a liberdade econômica, né, empreendedorismo, a não tributação de muitas coisas, a customização da máquina pública. E uma coisa que muito me chamava a atenção, que é um dos lemas que marcou, né, o mandato do Bolsonaro, ele não conseguiu fazer um governo porque pegou um período de pandemia e é complicado, entendeu? Ele não pôde gerir a pandemia, quem geriu foi o STF e os governadores. Então, hoje jogam a culpa nele de uma coisa que deveriam cobrar de outros órgãos, né? Mas ele dizia assim, mais Brasil e menos Brasília. Uhum. Ou seja, mais povo e menos o poder político. Então, conseguiu colocar em prática? De repente não, mas a intenção era essa. Então, para ele, com certeza, mesmo com todas as falhas, o que não conseguiu fazer, mas tinha a intenção de fazer. Pena que ele não conseguiu ter sequência no seu governo,
Acho que ainda vamos colher fruto de algumas coisas boas que ele fez, né? Espero que o atual governo não desmanche tudo. Mas pelo esforço que ele teve, pelo sacrifício que passou, pela perseguição que teve, e eu volto a dizer aqui, esta eleição eu não pagaria um X para Luiz Inácio Lula da Silva, falo isso publicamente, falo na Câmara, onde estiver, porque ele não ganhou a eleição legalmente, deram a eleição para ele. Não me refiro a urnas, até acho que não, porque aí teria problemas com outros mandatos também. Mas a mídia e o sistema judiciário do Brasil estavam totalmente assim, parciais em relação, e foram parciais, né, em relação ao processo político. Então eu não pagaria. Trazendo aqui para nossa seara do Rio Grande do Sul, governador Eduardo Leite, pagaria um X ou não? Olha, pagaria. Eduardo Leite, apesar assim de eu também não compactuar muito com algumas políticas que ele faz, entendeu? Mas o Brasil hoje está ideologizado. Existe aquela extrema direita liberal que quer vender tudo como se não se precisasse nada. E tem a esquerda radical que quer gastar tudo como se dinheiro desse em árvore, né? Então esse é o problema. Não vou dizer que o centro resolve o problema, não. Eu ainda acho que as políticas mais de direita, elas tornam um país mais produtivo, né? Mais desenvolvido. O Eduardo Leite, ele não é... Eu vejo no Eduardo Leite que ele é um político assim... Não que eu concorde, mas ele em muitas coisas está certo, porque ele evita os extremismos, né? Ele é um parlamentar assim que ele circula, né? Tem um discurso mais inclusivo, um discurso mais... um homem muito culto, né? Não concordo também com todas as decisões que ele tem tomado, e um exemplo disso é a venda da Corsan. Não a venda da Corsan, a forma com que ela está sendo vendida, não concordo, entre outras pautas. Mas não dá para dizer que tem sido um mau governador no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, mesmo tendo uma questão ideológica diferente dele, né, eu não teria motivos para não pagar um X para ele. E para fechar o nosso quadro, para quem eu pagaria um X? Mano Menezes, técnico do teu Internacional. Pagaria também. Tá feliz? Tá satisfeito? Tô. É o que temos. É o que temos, né? Eu acho um erro, falando de futebol, os times, porque entra numa fase, uma maré ruim, demite o técnico. Aí depois, lá no ano, traz de novo. Pô, chega de Abel Braga, de Celso Rotti, por favor, temos outras opções. Então, eu acho que o Mano, assim, ele poderia melhorar um pouco, mas ele tem colocado, né? Tá sempre ali, né? Não ganha, mas tá sempre ali. Eu acho que tem que dar mais uma chance, entendeu? Assim como o Renato e outros. Deixa 2 temporadas, pelo menos, entendeu? Pra ver se consegue consertar algo que já começou. Eu me refiro a isso que nem o Bolsonaro. Pô, ele poderia ter ficado mais 4 anos para tentar colocar em prática. Passou a pandemia agora, para dar certo as políticas, né, que ele defendia. Eu acho que um técnico de futebol é a mesma coisa. Eu acho que o Mano Menezes merece mais uma chance. Mas esse ano aí, vamos ver, né? Se não der certo... Pô, o Inter não tem ganhado o Campeonato Brasileiro, mas é o time, tá? É o time, e houve uma homenagem ali ao Inter há poucos dias, e eu falei isso. É o time hoje... Um dos times brasileiros do Rio Grande do Sul é o time que mais tem títulos internacionais, é o time que mais tem títulos nacionais, é o time que tem mais grenais, mais número de vitória, mais número de gols marcados, estatisticamente. Falta. E no brasileiro, né, ele não tem ganhado, mas é um dos times que mais tem chegado nos calcanhar dos últimos campeões. Né? Nas últimas décadas já chegamos algumas vezes de vice-campeão brasileiro, né? Sim. Diferente de outros. Na trave. Não tá lá na elite, mas tá chegando ali, né? E acho que o Mano Menezes, ele é pelo time que ele passou, né? E hoje no Internacional, acho que merece ficar mais essa temporada aí. Agora, Gilson, para encerrar de verdade o nosso minuto final aqui do ParlaCast, quero fazer um ping-pong contigo para tu me responder rapidamente algumas perguntas, tá? E uma palavra. Uma referência política. Referência política? Marcel Van Hatten e Bolsonaro. Certo. Um livro. A Bíblia. E qual dos livros da Bíblia que tu mais te atrai? São Mateus. Mateus. Uma música? Ed Saharen, Bonnie Tyler, 1979. Gilson também é cultura, hein? Um esporte? Corrida, atletismo. A cor do teu coração? Amarelo. Amarelo. E um sonho para ser realizado? Sonho a ser realizado, que será realizado no próximo ano. Ser presidente do Poder Legislativo da minha cidade. Senhoras e senhores, esse foi Gilson Oliveira, o nosso convidado especial do primeiro ParlaCast. Foi um prazer inenarrável te receber aqui, o Gilson. Sucesso
na Câmara de Vereadores, no Parlamento Canoense. Seja bem-vindo conosco sempre. Obrigado, voltaremos. Valeu, obrigado, Gilson. A gente volta na próxima edição, a qualquer momento, aqui nas redes sociais do Canoas Play, com o nosso ParlaCast, o podcast do Parlamento Canoense e também de todo o Rio Grande do Sul. Grande abraço e fique ligado conosco.